Olá, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos. Na história de hoje, Clara volta a Salvador com um filho nos braços e o nome de Davi, pai da criança, guardado no silêncio há 6 anos. Mas o destino não quer silêncio. O homem que nunca soube da criança está prestes a descobrir a verdade, e o amor vai ter que encarar o que foi deixado para trás. Eles não estariam preparados para o reencontro. Prepare-se para se emocionar. Na fila do embarque, Clara ajeitou a mochila pequena nos ombros, olhou o filho dormindo no colo e sussurrou baixinho. Vai ser só por um tempinho, meu amor. A gente volta para casa logo. Mas nem ela acreditava nisso. Salvador não era só uma cidade no mapa. Era um recomeço adiado, uma ferida aberta, um nome que ela evitava pronunciar fazia mais de 6 anos, Davi. E agora, lá estava ela, voltando como se nada tivesse acontecido, com um filho nos braços e um nó na garganta. O ar morno e úmido da cidade veio como um abraço que ela não sabia se queria receber. Era fim de tarde quando o táxi entrou na ladeira do Carmo. Na janela, a vista para o Pelourinho parecia igual, mas Clara sabia. Tudo ali estava pronto para virar de cabeça para baixo outra vez. Seu Agenor, o pai dela, estava doente. E quando a vida grita, a gente obedece. O portão rangeu como sempre, e a casa cheirava a madeira velha e chá de boldo. Seu Agenor não precisou dizer nada. Só abriu os braços com o pouco de força que ainda restava. Eu sabia que você vinha, Clarinha. O tempo só confirma o que o coração já tem certeza. Naquele abraço, ela quis esquecer que fugiu, que deixou tudo para trás, que nunca contou para Davi sobre Gabriel, e que agora, mais do que nunca, essa verdade dormia no quarto ao lado, com uma chupeta de elefante azul na mão. Na manhã seguinte, Clara saiu para comprar pão e leite. O bairro era o mesmo, mas os olhares... Ah, os olhares... A vizinha da esquina cochichou algo com a mulher do salão. Um adolescente passou de bicicleta e soltou um assovio que não era só admiração. Era memória. Aquela moça que tinha ido embora grávida, sozinha. Ao cruzar a rua, Clara quase foi atropelada por um carro prateado. Ela parou bruscamente, o motorista também. O vidro desceu devagar. Ela congelou. Ele franziu o senho. "Você tá bem?" perguntou o homem sem reconhecê-la de imediato. Era ele, Davi. Mais homem do que antes, mais sério. E completamente alheio ao turbilhão que ela sentia por dentro. Ela apenas assentiu com a cabeça, agradeceu e seguiu andando com passos apressados e o coração desgovernado. Davi observou o vulto dela se afastar com um sentimento estranho no peito. Aquela mulher, havia algo nela, algo conhecido, mas ele balançou a cabeça, ignorando a sensação, e acelerou o carro. Tinha plantão naquele dia. Crianças esperando, responsabilidades urgentes e um passado que ele jurava ter enterrado. Do outro lado da calçada, Clara encostou na parede da padaria e respirou fundo. As mãos tremiam. O passado tinha voltado a dirigir por Salvador e quase atropelado o que restava da paz que ela tentava manter. Naquele dia, à noite, enquanto Gabriel dormia tranquilo com os pés sujos de terra e um carrinho na mão, Clara sentou no chão da sala com uma xícara de chá e um coração em parafuso. Estava de volta. Mas não havia como passar despercebida em uma cidade onde até o vento parecia guardar segredos. No andar de cima, seu Agenor cochilava com um livro aberto no peito, e lá fora, a noite se enchia de promessas mal resolvidas, passos que ecoavam no passado, e nomes que voltariam a ser ditos em voz alta, mesmo que ela não quisesse. Mas às vezes, a cidade não espera que a gente esteja pronta para recomeçar. Ela simplesmente nos obriga a lembrar. E quando a verdade resolve passear pelas ruas, nenhuma esquina é segura o suficiente para esconder o que o destino quer revelar. Clara acordou cedo, mas não foi o despertador que a tirou da cama. Foi o silêncio. Aquele tipo de silêncio que só existe antes das tempestades. Na cozinha, preparou o café enquanto Gabriel dormia enroscado no travesseiro do avô. Tudo nela queria ficar invisível.
mas Salvador tinha outros planos. Seu Agenor chegou mancando, com o jornal debaixo do braço e a paciência de quem já viveu mais do que devia. Vai passar no mercado hoje? Aquele feijão da moça do largo ainda existe? Vou sim, pai. Quer mais alguma coisa? Só cuidado, filha. As pessoas não esquecem tão fácil quanto a gente gostaria. Clara forçou um sorriso, mas sentiu o coração balançar. No caminho até o mercado, passou pela praça onde costumava brincar quando era pequena. Viu a barraca da Neide, agora reformada. Viu também um cartaz colado num poste. Campanha do Dia das Crianças, Clínica Esperança. E bem ali, no centro do cartaz, uma foto de Davi. Mais maduro, mais sério, com aquele mesmo olhar que ela nunca conseguiu apagar. Enquanto olhava para a imagem, ouviu uma voz feminina atrás de si. Achei que você nunca mais voltava. Era Jéssica, amiga de infância, hoje cabeleireira e especialista em saber tudo da vida de todo mundo. Clara tentou disfarçar a emoção, mas o abraço veio mesmo assim. Menina! E esse menino lindo? Tem seus olhos. Que idade ele tem? Quase 4, respondeu Clara tentando parecer leve. E o pai? Clara fingiu ouvir o choro de Gabriel no carrinho. Sorriu, desviou e mudou de assunto. Jéssica entendeu. Ou fingiu entender. Mas os olhos curiosos continuaram ali, anotando mentalmente cada resposta atravessada. Na saída do mercado, Clara cruzou de novo com Davi. Dessa vez, ele estava a pé, com uma pasta debaixo do braço e o celular encostado no ombro. Quando olhou para ela, parou. Os olhos se fixaram, confusos. Ela gelou por dentro. A gente se conhece, não é? Ela queria dizer não. Queria correr. Mas alguma parte dela também queria que ele soubesse, que ele lembrasse, que tudo se resolvesse ali mesmo, naquela calçada. Clara, disse ela quase num sussurro. O impacto foi imediato. Davi travou. O celular escorregou do ombro, caiu no chão. Ele se abaixou, pegou o aparelho, mas não tirava os olhos dela. Você... Ela sorriu, nervosa. Eu mesma. Por onde você andou? Longa história. Davi assentiu. O tempo fez uma pausa estranha entre os dois, uma pausa carregada de perguntas. Mas antes que qualquer uma fosse feita, Gabriel acordou no carrinho e chamou. Mamãe! O grito infantil cortou o ar como faca. Davi olhou para o menino, depois para Clara. E pela primeira vez, o silêncio falou mais alto que qualquer resposta. E o que Clara não sabia era que aquele silêncio seria apenas o primeiro de muitos. Porque quando o coração reconhece, nenhum segredo consegue ficar escondido por muito tempo. Clara passou o restante do dia com os pensamentos embaralhados. A reação de Davi não saía da sua cabeça. O olhar, a dúvida, o susto, tudo nela revivia aquele momento em looping. Gabriel, por outro lado, seguia tranquilo, correndo pela casa com um carrinho azul, alheio ao furacão que rondava a mãe. Mãe, olha, meu carro voa, dizia ele, enquanto pulava do sofá. Sai, filho, cuidado com a quina, disse ela, segurando o riso e o desespero ao mesmo tempo. Naquela noite, Clara esperou seu Agenor dormir para ligar para Jéssica. Precisava conversar, mas sem testemunhas com barba branca e coração mole. Ele te viu? Perguntou Jéssica direto ao ponto. Viu e reconheceu. E o menino? Também viu. Ouviu ele me chamar de mãe. Ficou mudo. E você? Fiquei mais muda ainda. Jéssica soltou um assobio. Ô Clara, isso aí é bomba prestes a estourar. Você tem que contar a verdade. Não agora. Se você não contar, o destino conta. E o destino, minha amiga, é fofoqueiro. Clara desligou o telefone rindo, mas sabia que Jéssica tinha razão. Na manhã seguinte, levou Gabriel até a escolinha comunitária, onde havia conseguido um bico como professora de desenho infantil. A diretora, Dona Penha, era uma senhora robusta, com batom vermelho e voz de comando. O menino é seu? É, sim, senhora. Tem seus traços, mas tem algo nesse olhar, não sei. Clara apenas sorriu.
Aquela escola seria seu refúgio por um tempo, um lugar para esconder o que não podia ser dito em voz alta, até que desse tempo de respirar. Enquanto Gabriel se enturmava com os outros pequenos, Clara organizava os lápis de cor, tentando manter a mente ocupada. Mas não adiantou. A lembrança do olhar de Davi atravessava os minutos como uma flecha, e ela sabia que aquilo não terminaria ali. No fim do dia, quando foi buscar o filho, Dona Penha a chamou num canto. Teve um homem aqui mais cedo, alto, bem arrumado. Disse que era médico e que achava que conhecia o menino. Pediu para confirmar o nome da criança. Clara gelou. A senhora... Disse que só falo com mãe. Então tô falando. Ela agradeceu, pegou Gabriel pela mão e saiu andando rápido, coração descompassado. Davi não esperava. Ele estava indo atrás. Mas para quê? Para tirar dúvidas? Para confirmar o que o instinto já gritava? Na porta de casa, Clara abraçou o filho com força. Vamos brincar de esconde-esconde, meu amor. Quero me esconder no armário. Ela riu, mas por dentro, era ela quem queria se esconder ali dentro e não sair mais. Mas Salvador era uma cidade pequena demais para quem carrega um segredo grande. E quando o passado começa a bater na porta, às vezes ele entra mesmo sem convite. Se esse reencontro inesperado já te fez sorrir aí do outro lado, imagina o que ainda vem por aí. Então, já se inscreve no canal para não perder nenhum capítulo dessa história que promete mexer com o coração. No dia seguinte, Clara decidiu ocupar a cabeça com qualquer coisa que não fosse Davi ou segredos não ditos. Saiu cedo para o mercado de São Joaquim, onde o cheiro de coentro fresco e o som de conversas altas quase conseguiam abafar a confusão dentro dela. Clarinha, chamou uma voz conhecida no meio das barracas. Ela se virou e viu Neide, antiga vizinha, com uma sacola cheia de frutas. Me disseram que você voltou, e voltou com um pacotinho a mais. Gabriel, meu filho. Neide olhou o menino com carinho e surpresa. Parece muito com o pai, né? Clara fingiu que não ouviu. Preferiu perguntar sobre o preço da banana. Mas a frase já estava solta no ar, como uma pipa levada pelo vento. E vento, em Salvador, carrega notícia com pressa. De volta à casa, Clara encontrou seu Agenor lendo poesia para Gabriel, que escutava com os olhos arregalados. E se eu fosse um passarinho, voaria até as nuvens, para fugir dos segredos das pessoas grandes, recitou ele, rindo. Clara sentou ao lado dos dois e ficou ali, quieta, sentindo o tempo escorrer pelos dedos como areia de praia, até que o celular vibrou. Era uma mensagem. Podemos conversar? Davi. Ela congelou. Leu, releu, guardou o celular. Pensou em responder com um sim, depois não, depois talvez, mas acabou deixando o aparelho de lado e foi tomar banho. A água morna escorria como um alívio, até escutar a campainha. Filha, é o rapaz do hospital. Disse que quer falar com você. Ela desceu as escadas devagar, e lá estava ele, Davi em pé, com o sol batendo de lado, deixando claro que ele não estava ali por acaso. Havia intenção em cada passo que o trouxera até ali. Eu tô com a cabeça cheia, Clara. E o coração mais ainda. Eu sei. Preciso entender. Não é fácil, nem para mim. Ela o convidou a entrar. Sentaram à mesa da cozinha. Café coado na hora, como os antigos tempos. Só que agora havia um silêncio diferente. Um silêncio que dizia tudo o que eles não sabiam por onde começar. O menino... Ele começou, mas parou. Gabriel. Ele é... Ela respirou fundo, encarou o chão e disse... Ele é meu mundo. Davi assentiu. Mas os olhos dele pediam mais. Queriam nomes, datas, explicações. E Clara sabia que aquilo era só o começo. Porque quando os sentimentos antigos se misturam com verdades novas, ninguém sai do mesmo jeito da conversa. E às vezes é o amor que aparece primeiro. Mas é a verdade que decide se ele fica. Davi saiu da casa de Clara com o passo lento e os pensamentos acelerados. A conversa não esclareceu tudo, mas algo dentro dele já sabia.
Ele enxergava a si mesmo no jeito do menino de sorrir. Gabriel tinha seu olhar curioso, o mesmo traço no queixo, e aquele jeito de franzir a testa quando fazia birra. De volta ao hospital, Davi entrou na ala pediátrica mais distraído do que o costume. Uma enfermeira o chamou 3 vezes até que ele respondesse. No fundo, ele sabia. Aquela história estava longe de ser apenas um reencontro do acaso. Enquanto isso, Clara passou a tarde revivendo cada palavra dita, cada olhar trocado. Sabia que Davi iria juntar as peças. E que a pergunta que ele não fez, em breve se tornaria impossível de evitar. «Mamãe, por que o moço ficou olhando tanto para mim?» perguntou Gabriel, com a espontaneidade de quem ainda não sabe o que é segredo. «Porque você é muito bonito, meu filho, e às vezes as pessoas olham o que é bonito com carinho», respondeu Clara, com a voz um pouco trêmula. No fim da tarde, Dona Penha apareceu na casa com uma proposta inesperada. Precisavam de ajuda para organizar o evento de Dia das Crianças da escola, e pensaram em Clara, por causa do talento dela com desenhos e histórias. «A gente vai fazer uma contação de histórias com encenação. Tem até teatro. Você topa?» «Eu topo sim. Vai ser bom me ocupar.» «E chama o pai do menino. Vocês combinam.» Clara riu amarelo. «É complicado, Dona Penha. Amor sempre é, minha filha. Mas quando vale a pena, a gente complica junto.» Naquela noite, Clara preparou o figurino da peça. Costurava com cuidado, mas a mente vagava. Pensava no tempo que havia perdido, no medo que teve de voltar e no quanto Davi ainda morava em algum canto escondido do coração dela. Já no hospital, Davi não conseguia mais ignorar os próprios instintos. Pegou o celular e ligou para alguém que nunca imaginou procurar. Jéssica. «Você é amiga da Clara, né?» «Depende quem está perguntando», disse ela desconfiada. «É Davi. Preciso entender algumas coisas.» «Só algumas?» «Só todas.» Jéssica hesitou, mas respirou fundo. Ela te amava muito, mas achou que te contar tudo naquele momento ia te destruir. E no fim, destruiu ela também. Davi desligou com o coração em cacos. Precisava de um tempo, mas a cidade parecia não querer mais esperar. No dia seguinte, recebeu um envelope pardo sem remetente, com um bilhete escrito à mão. «Você tem o direito de saber.» Dentro, 3 fotos. Uma de Clara grávida, uma do teste de gravidez, e uma de Gabriel recém-nascido, com uma pulseirinha no pulso, filho de Clara Rocha. E há verdades que, quando chegam, não pedem licença. Elas simplesmente derrubam a porta. Na manhã seguinte, Clara chegou cedo à escola para o ensaio da peça. As crianças estavam agitadas, os professores animados, e até Gabriel parecia mais sorridente que o normal. Ela tentou se concentrar no papel de mãe e ajudante, mas sabia que havia algo prestes a desabar. Enquanto montava o cenário, ouviu uma voz que não esperava. «Achei que a gente fosse conversar mais, não menos.» Davi estava ali, parado na porta da quadra, com um olhar firme e o envelope pardo nas mãos. Clara sentiu o chão fugir por um instante, mas se recompôs. «Quem te deu isso? Isso importa?» Ela respirou fundo. «Davi, eu ia te contar. Só não sabia quando, nem como.» «Já passou do tempo, Clara.» Ela pediu licença e o levou para uma sala reservada. Não dava para falar daquilo no meio das crianças. Sentaram-se frente a frente, como quem se reencontra no tribunal da vida. Só que sem juiz, sem defensor, só com verdades entre eles. «Quando descobri que estava grávida, você já estava de mudança para São Paulo. Eu tentei ligar, mas você já tinha mudado de número. E confesso, fiquei com medo de te prender a algo que nem eu sabia se conseguiria sustentar. Mas eu merecia saber.» «Eu sei. Mas eu também merecia um pouco de paz para entender tudo. E achei que te excluir era mais fácil do que encarar o que ainda sentia por você.» Davi abaixou os olhos. As mãos dele tremiam um pouco. E não era raiva, era emoção. «Eu não tô bravo. Tô destruído.
Porque eu perdi os primeiros passos, o primeiro dente, o primeiro desenho torto na geladeira. E isso não volta, Clara. Ela começou a chorar. Me perdoa. Ele se aproximou e segurou a mão dela. Eu vou tentar, mas a gente vai ter que reconstruir tudo do zero, com Gabriel, com a gente. Se ainda tiver um agente, Clara assentiu silenciosa, e por um momento houve paz, daquelas que só vem depois da confissão mais difícil. Na volta para casa, Clara encontrou Dona Penha na calçada, conversando animadamente com uma mulher de salto fino e olhar cortante. Era Letícia, ex-namorada de Davi, recém-transferida para a Secretaria de Saúde do Estado. Ela sorriu de um jeito que não alcançava os olhos. Ah, você que é a famosa Clara. Já ouvi tanto falar. Que bom te conhecer, disse Letícia, estendendo a mão com elegância calculada. O prazer é seu, respondeu Clara, apertando firme. Letícia riu. Davi e eu ainda temos uma sintonia muito forte. Uma pena você ter se afastado por tanto tempo. Agora as peças já estão no lugar. Clara apenas sorriu, mas por dentro sentiu o alerta. Tinha acabado de abrir a porta da verdade, e Letícia estava pronta para entrar com as malas da discórdia. E quando uma mulher chega sorrindo demais, é porque já sabe exatamente onde quer cravar a primeira faca. Nos dias seguintes, Clara tentou manter o foco no ensaio da peça e na rotina de Gabriel, mas Letícia parecia surgir em cada esquina como uma sombra perfumada demais. Aparecia na escola com presentes inocentes para as crianças, levava doações para o evento e fazia questão de contar que tudo vinha com o apoio da nova secretaria. É ótimo ver um pai tão presente como o Davi, disse ela certa manhã, passando a mão nos cabelos de Gabriel. Apesar de alguns atrasos, ele sempre acaba fazendo a escolha certa. Clara sorriu com os lábios, mas o olhar foi direto como flecha. E algumas pessoas sempre acabam aparecendo quando já não fazem mais falta. Letícia fingiu não ouvir. Estava acostumada a manipular o ambiente com charme e superioridade. E agora tinha um novo alvo: reconquistar o ex usando o filho dele como elo. Davi, por sua vez, parecia alheio às intenções ocultas de Letícia. Dividia o tempo entre o hospital, as visitas rápidas a Gabriel e mensagens para Clara que aos poucos iam se tornando mais frequentes e delicadas. O que o Gabriel mais gosta de comer? Queria preparar algo para ele aqui em casa. Arroz, feijão e ovo frito com a gema mole, igual ao pai. Do outro lado da tela, Davi sorriu. O vínculo começava a criar raízes, mesmo que tímidas. Na véspera da apresentação da peça, Clara e Davi se encontraram na escola para montar o cenário. Estavam sozinhos na quadra, dobrando panos e pintando placas de papelão. Você ficou linda de tinta guache, disse ele rindo. E você, mais atrapalhado que nunca com cola quente. Os dois riram, e por um instante o tempo parou. Um passo hesitante de Davi, um olhar de Clara, e quase houve um beijo. Mas o barulho de uma porta batendo os separou. Tá tudo bem aí? Perguntou Dona Penha, entrando com caixas de figurino. Clara respirou fundo e voltou ao trabalho, mas por dentro havia uma bagunça que só Davi sabia fazer. Na saída, Letícia apareceu com um sorriso de propaganda. Que clima bom aqui dentro, hein? Parece até uma família de comercial de margarina. Estamos tentando, disse Clara seca. Que pena. Eu vim só avisar que amanhã vou discursar antes da peça. A imprensa local vai estar presente. Vai ser ótimo para a imagem de todo mundo. Clara olhou para ela com cautela. Para a imagem de quem exatamente? Da nova secretária, da escola, do pai exemplar e, claro, da mãe esforçada que resolveu voltar à cidade. Naquela noite, Clara demorou a dormir. Sabia que o dia seguinte seria importante para Gabriel, para ela, e infelizmente também para Letícia. Porque algumas pessoas não aparecem para somar, aparecem para roubar a cena. O grande dia da apresentação chegou com céu limpo e vento forte soprando do mar. As crianças estavam fantasiadas,
a escola enfeitada com fitas coloridas e cartazes pintados à mão. Gabriel vestia uma capa de papel crepom azul e tinha um brilho no olhar que derretia qualquer preocupação. Clara ajeitava os últimos detalhes quando Letícia chegou, cercada de câmeras, fotógrafos e 2 assessores. Usava um vestido bege caro, um microfone preso na lapela e um buquê de flores brancas nas mãos. Boa tarde a todos. Que honra estar aqui apoiando a educação e celebrando as crianças de Salvador. O discurso dela foi doce como mel, mas Clara sabia que por trás da voz mansa havia veneno. Davi chegou logo depois, com um sorriso tímido, e cumprimentou Clara com um beijo no rosto que durou meio segundo a mais do que o habitual. "Tá tudo lindo", disse ele. "Você fez um trabalho incrível." Gabriel ensaiou bastante. Só espero que ele não congele na hora. "Fé, se congelar a gente derrete com amor." Clara riu. Mas antes que pudesse responder, Letícia surgiu com 2 taças de espumante. "Brindemos ao sucesso do evento e aos reencontros que a vida nos proporciona." "Prefiro esperar o fim da peça", disse Clara, recusando a taça com um sorriso educado. "Eu não. Algumas vitórias merecem ser celebradas antes mesmo de terminar o jogo", rebateu Letícia, brindando sozinha. Durante a apresentação, Gabriel entrou no palco com segurança e encantou a todos. Representava um passarinho perdido que reencontrava o ninho. Clara assistia da plateia com lágrimas nos olhos, mas ao fim da peça, antes que os aplausos cessassem, Letícia pegou o microfone e subiu ao palco. "Eu sei que o evento foi feito para as crianças, mas acredito que temos aqui uma linda história de superação familiar. Uma mulher que volta à cidade reencontra o amor e, quem sabe, até reconstrói uma família com o pai do seu filho. Não é lindo?" A plateia aplaudiu, confusa. Clara congelou. O que era aquilo? Uma homenagem ou uma emboscada? "Clara, vem cá. Vamos tirar uma foto da nova família", chamou Letícia, puxando Gabriel para perto e abraçando Davi. Davi hesitou. Olhou para Clara, que subiu no palco com expressão dura. "Posso tirar a foto, sim. Mas não com você, Letícia." Ela riu sem graça. "É só uma imagem simbólica." "Não. É uma tentativa descarada de posar como parte de algo que você nunca foi. Eu posso ter errado muito com Davi, mas a gente construiu isso aqui sem precisar de espetáculo. E com certeza, sem plateia." Letícia abaixou o microfone, tentando manter a pose. Mas as câmeras já tinham registrado tudo, e a expressão do público tinha mudado. Naquela mesma noite, um vídeo da cena foi parar em grupos de bairro, perfis de fofoca local e até em matérias sobre política. A legenda era certeira. Secretária tenta se promover em evento infantil e é confrontada por mãe solo. Veja o vídeo. Mas a parte mais difícil ainda estava por vir, porque algumas máscaras caem com estrondo e arrastam segredos junto com elas. Letícia passou de estrela a escândalo em menos de 24 horas. O vídeo viralizou. Jornalistas começaram a perguntar se ela havia usado o cargo público para promover a própria imagem em eventos escolares. E como todo castelo que se sustenta na pose, o dela começou a ruir pelas beiradas. Clara, mesmo sem querer, virou símbolo de força nas redes sociais locais. Mas não se sentia vitoriosa. Sentia-se exposta, esgotada e assustada com o que poderia vir. Letícia não era do tipo que engolia derrota calada. Naquela tarde, chegou um envelope embaixo da porta da casa de Clara. Nele havia cópias de mensagens antigas, conversas entre ela e Davi e até prints da época em que ela descobriu a gravidez. Tudo organizado, com marcações em caneta vermelha e uma nota escrita à mão. "Ele nunca quis você inteira, só as partes que serviam para ele." Clara se sentou no sofá, o coração acelerado. Aquilo não era só uma provocação, era um último golpe. A mensagem de uma mulher que sabia que havia perdido, mas ainda assim queria machucar. Davi chegou mais tarde com Gabriel pela mão, depois de um passeio pela praia. "Você tá bem?" perguntou ele, notando a palidez de Clara.
Letícia mandou isso. Ele leu tudo em silêncio. Eu disse coisas duras naquela época, Clara, mas eu era um garoto assustado, e você também. A diferença é que você foi forte e eu fugi. Ela respirou fundo. Você acha que a gente ainda tem chance? Eu não sei o futuro, mas sei o que eu quero, e se você quiser também... Gabriel entrou na sala correndo, interrompendo o momento, mas o que estava ali entre os dois não se apagava com pressa de criança. Clara sabia, e Davi também. Naquela noite, depois que Gabriel dormiu, Clara chamou Davi até a varanda. O céu de Salvador estava limpo, salpicado de estrelas. O cheiro da maresia vinha suave, misturado ao som distante dos bares. Eu não sei se a gente vai dar certo, disse ela olhando o céu. Nem eu. Mas sei que a gente já deu errado demais separado. Ela riu, tímida. Davi se aproximou devagar. Passou a mão no rosto dela, como se pedisse permissão para tocar uma memória antiga, e ela não recuou. A gente ainda pode começar de novo? Pode, disse Clara com a voz baixa, mas agora com o coração inteiro. O beijo começou como um sussurro. Primeiro um olhar que durou tempo demais. Depois, um passo que encurtou todas as distâncias. Davi encostou a testa na dela, sentindo o calor da pele, o cheiro doce que ela sempre teve, aquele que nenhuma saudade conseguiu apagar. É agora, murmurou ele. Clara respondeu com um sorriso quase imperceptível. E então os lábios se encontraram, num toque primeiro hesitante, como quem teme o que já perdeu uma vez. Mas bastou aquele segundo de coragem para que o mundo lá fora sumisse. O beijo ganhou ritmo. Não havia urgência, mas havia intensidade. As mãos dele seguravam o rosto dela com carinho firme, enquanto as dela pousaram em seu peito, sentindo o coração bater rápido, igual ao dela. Era como se o tempo tivesse voltado. Como se os anos separados tivessem servido apenas para fazer com que aquele momento valesse ainda mais. Eles se afastaram devagar, mas os olhos não se soltaram. Clara sorriu com os olhos úmidos e Davi passou os dedos pelos cabelos dela, como se estivesse reencontrando um lugar para ficar. Acho que o ninho não está mais vazio, disse ele num sussurro. Só se você prometer não voar de novo. E ali na varanda de casa, com o som do mar e o coração aberto, eles entenderam que alguns amores podem até adormecer, mas nunca deixam de saber o caminho de volta, porque o reencontro verdadeiro só acontece quando o medo vai embora e a coragem de amar decide ficar. Na manhã seguinte, Clara acordou antes de Davi. Sentada na varanda, com uma xícara de café nas mãos, observava o mar quebrando lá embaixo, como quem assiste a própria alma se aquietar. Não era um fim, era um recomeço que vinha sem manual, mas com esperança. Davi apareceu pouco depois, sonolento e sorridente. Sentou-se ao lado dela, puxando uma manta sobre os ombros dos dois. Dormi como não dormia há anos, disse ele, encostando a cabeça no ombro dela. Parece que a gente tirou um peso do peito, respondeu Clara. Agora é só aprender a andar de novo, só que juntos. Gabriel surgiu com o cabelo despenteado, os olhos inchados e uma almofada ainda nos braços. Cadê o pão com manteiga? Eles riram, e ali, sem precisar dizer, sabiam que a vida tinha encontrado um novo jeito de funcionar. Na escola, os olhares agora eram de carinho e admiração. Clara voltou às aulas com mais tranquilidade, e o teatro virou um projeto fixo do colégio com ela à frente. Davi passou a visitar Gabriel com mais frequência, e agora, sem precisar inventar desculpas para ficar mais tempo. Letícia, por sua vez, desapareceu do mapa. Após o escândalo, pediu afastamento do cargo, e ninguém mais soube se voltou para São Paulo ou se foi inventar outro currículo falso em outro lugar. Mas Clara não perdeu mais tempo com isso. Algumas pessoas saem da vida da gente para que o que importa possa ficar. Davi pediu demissão do cargo de coordenador do posto. Decidiu abrir uma clínica popular no bairro onde cresceu, com atendimento humanizado e espaço para mãe solo. Disse que a ideia foi de Clara. Ela disse que a coragem foi dele.
Certo sábado, Gabriel se apresentou de novo, dessa vez no palco da escola. Cantou uma música que falava sobre lar e família. Ao final, apontou para os pais na plateia. Aquela parte ali é minha. Aquela mulher é minha mãe. E aquele homem é meu pai. Davi e Clara se olharam emocionados. Não precisavam mais esconder, nem um do outro, nem do mundo. E então, finalmente, a cidade que parecia guardada apenas em memórias dolorosas, passou a ter cheiro de recomeço, gosto de abraço demorado e cor de futuro possível. Porque amar de novo não é esquecer o passado, é escolher quem merece estar no presente. Alguns meses depois, Clara recebeu uma mensagem da direção da escola. Queriam convidar os pais de Gabriel para uma roda de conversa sobre afeto na educação. Ela riu ao ler, lembrando de quantas vezes sentiu vergonha por ser uma mãe solo, quantas noites passou escondendo a gravidez, temendo o julgamento. E agora, estavam convidando ela como exemplo. Davi aceitou o convite sem pensar duas vezes. Naquele dia, chegou de camisa branca, sandália nos pés e Gabriel sentado nos ombros, com os braços abertos como se estivesse voando. "E aí, guerreiras da escola?", disse ele entrando com aquele ar leve que só quem passou pela tempestade e sobreviveu consegue ter. Durante a roda, Clara falou com firmeza sobre recomeços. Davi falou sobre presença paterna e vulnerabilidade. E Gabriel? Bem, ele correu entre as cadeiras arrancando risadas dos adultos, como quem sabe que está cercado de amor. Ao fim do encontro, uma das mães perguntou: "E vocês? Vão casar?" Clara olhou para Davi, que segurou a mão dela com um sorriso diferente. Um sorriso com planos por trás. "Ainda não, mas acho que está mais do que na hora da gente responder essa pergunta com a seriedade que ela merece." Ela arqueou uma sobrancelha, rindo. "Como assim?" "Me espera na varanda hoje à noite." Clara achou graça, mas no fundo sentiu aquele frio na barriga de quem pressente que algo importante está para acontecer. Mais tarde, o céu de Salvador estava bordado de estrelas. A brisa vinha leve e o som dos bares distantes parecia um fundo musical ensaiado pelo destino. Clara ajeitava as almofadas da varanda quando ouviu passos no quintal. Gabriel surgiu primeiro, com um envelope nas mãos. "É para você, mãe." Dentro, um desenho colorido, uma casa com jardim, 3 bonequinhos de mãos dadas e um coração enorme cobrindo tudo. Ela sorriu emocionada. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Davi apareceu atrás do filho. Estava de camisa clara, descalço, com os olhos marejados e uma caixinha pequena nas mãos. "Não é só o Gabriel que quer morar com vocês duas. Eu também quero. Para sempre." Clara congelou, levou as mãos à boca e os olhos se encheram d'água antes mesmo de qualquer palavra sair. Davi ajoelhou-se com a voz embargada, mas firme. "Eu errei tanto. E me perdoei tarde demais. Mas desde que você voltou para Salvador, tem uma coisa que não sai do meu peito. A certeza de que você é o amor da minha vida. Mesmo quando eu não merecia mais esse título. Você segurou o mundo sozinha, criou um menino incrível e ainda me deu a chance de conhecer o pai que eu poderia ser." Ele respirou fundo com os olhos nos dela. "Então hoje, eu não tô só te pedindo para casar comigo. Tô te pedindo para dividir os domingos de sol, os cafés da manhã bagunçados, os aniversários, os abraços, as birras do Gabriel e as nossas próprias também. Tô te pedindo para ser minha parceira, no amor, na vida, na bagunça e até nas DRs que a gente ainda vai ter." Clara deixou as lágrimas caírem. Sorriu sem conseguir conter a emoção. "Isso é um sim?" perguntou ele com o anel estendido. "Isso é um sim para tudo, até pro feijão que você queima às vezes." Eles riram, e ele colocou o anel em seu dedo. Gabriel se jogou nos dois com a força de quem entende que aquilo era mais do que um momento bonito. Era o começo de algo novo, inteiro e verdadeiro. "Agora a gente é um time com nome e sobrenome", gritou o menino.
E foi assim, com pedido, aliança, declarações e um filho no meio do abraço, que aquela família se formou por inteiro. Porque às vezes o amor não volta com estardalhaço. Ele volta no silêncio bonito de um reencontro. Na mão que não solta, no olhar que diz a gente vai fazer dar certo, e na coragem de começar de novo, dessa vez, juntos de verdade. E se você chegou até aqui com a gente, nessa história cheia de emoção, recomeços e amor que não se deixou apagar, aproveita esse instante para se inscrever no canal agora mesmo. A gente escreve cada história com o coração nas mãos, pensando em você, e sua companhia aqui faz toda a diferença. Rai, conta pra gente nos comentários, qual foi o momento que mais te tocou nessa história? Foi o reencontro, o abraço, ou esse pedido de casamento todo emocionado? A gente ama quando vocês compartilham o que sentiram, e pode ter certeza, cada comentário inspira a próxima história. Até a próxima. E que ela venha com amor, coragem e, claro, aquela pitada de confusão boa que faz a vida valer a pena.